Bom, o tema do estudo é perseverar em meio ao sofrimento. É certo que alguns sofrem mais que os outros, passam por problemas maiores, outros por problemas menores, mas todos sofrem. Só o fato de sermos cristãos, de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, já começa uma perseguição. Me lembro muito bem, e eu acredito que aconteceu com muita gente depois que aceitou Jesus, foi o fato de que muitos amigos, pelo menos diziam e demonstravam até ser amigos, se afastaram pelo fato de nós não convivermos mais, com toda aquela vida antes tínhamos. E o interessante é que nessa introdução desse estudo, eu vou falar sobre o Paulo, que ele foi liberto da primeira prisão em Roma, e durante esse período ele escreveu 1 Timóteo e Tito. No entanto, em 2 Timóteo, encontramos Paulo, mais uma vez numa prisão romana, o que parece preso novamente por causa da perseguição de Nero aos cristãos. Paulo, dessa vez, ele não tinha esperança de ser solto, mas mesmo assim estava preocupado com Tito. Naquela primeira prisão, ele estava apenas em prisão domiciliar. As pessoas podiam visitá-lo livremente e ele tinha esperança de ser posto em liberdade. Agora não. Agora ele estava preso, sozinho, numa cadeia gelada, como um criminoso. Era considerado um criminoso e sem esperança de absolvição. E sob essas condições, Paulo escreveu esta epístola esperando que Timóteo pudesse visitá-lo antes do inverno que se aproximava. Agora, por que eu coloquei as 3 traduções lado a lado para que você entenda? Recém-convertido, eu acredito que talvez na maioria das pessoas aconteça isso. Eu pensei que nunca mais iria haver sofrimento. Acabou, agora eu sou crente, acabou-se o sofrimento. E quando me deparei com esse capítulo de 2 Timóteo 2:3, eu me espantei, porque eu li a tradução, tu pois sofre. Eu falei, meu Deus, então não tem jeito, eu vou ter que sofrer mesmo. Aí eu vi uma outra tradução, suporte comigo o sofrimento. Eu falei, o entendimento aqui está mais Aí quando eu li essa tradução da versão Almeida Revista Corrigida, Deus colocou no meu coração algo importante, porque eu entendi que era um convite. Sofre, pois, comigo. É claro que Paulo estava mandando esta carta, para Timóteo. Só que Deus, nesta passagem, está nos tranquilizando, dizendo da seguinte forma: agora você não está sozinho, agora sofre comigo, porque eu vou te apoiar. O apoio de Deus é muito importante na nossa vida cristã para que possamos vencer as adversidades da vida. A primeira coisa que acontece é que aqueles amigos que nós pensávamos que eram amigos, que pensávamos que estávamos ali com alguém que gostava ou que pelo menos estava do nosso lado, se afasta. Mas os problemas eles continuam e às vezes até se agravam pelo fato de ter uma vida diferente, de ser diferente. Talvez Paulo ali tivesse motivo para temer que Timóteo estivesse correndo o risco de enfraquecer espiritualmente, podendo não terminar bem, embora não haja indicações históricas em outras partes do Novo Testamento quanto ao motivo pelo qual Paulo estava tão preocupado. Mas há evidências na própria epístola a partir do que ele escreveu em 2 Timóteo 1:6. Mantenha a chama viva. Eu peguei essa parte desse versículo do capítulo 1, versículo 6. E na nossa vida, se nós não mantermos a nossa chama viva, fica difícil, porque o vento das provações, digamos assim, fazendo uma analogia aqui, as chuvas, ou talvez até qualquer outra coisa, tempestade, ou qualquer outro, digamos assim, problema, tenta apagar essa chama que, quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador,
As provações, as tentações, as lutas tentam apagar essa chama para atrapalhar a nossa vida espiritual. Mas aqui, movido pelo Espírito Santo, usando a vida de Paulo, ele diz: mantenha a chama viva, mantenha viva essa chama. Eu não sei em que condições você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus sabe muito bem das suas dificuldades, do seu sofrimento. E Deus te trouxe aqui para dar um alerta: não permita que a chama do Espírito Santo que arde em você se apague. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que uma pessoa dê lugar ao diabo para tentar contra você. Eu sei que é muito difícil, já passei e passo por adversidades, mas às vezes a pessoa está passando por um sofrimento tão grande, que não percebe que o poder de Deus, que emana da própria pessoa, do escolhido, foi e é um plano desde o ventre da sua mãe. É importante destacar aqui para você que está também acompanhando pelo YouTube, que é muito importante que você não permita que pessoas, adversidades ou qualquer outra coisa venha apagar esta chama. Outra evidência também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O poder emana de Deus e está em mim, está em você, amém? Deus, Ele colocou em você um poder de abençoar e ser abençoado, para que nações, pessoas sejam abençoados através da sua vida. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você chega no lugar, toda a atmosfera muda. Às vezes algumas pessoas não gostam de você por nada, mas é o poder que emana através do Espírito Santo em você, que cega o inimigo, que faz com que a luz prevaleça contra as trevas. Mas também tem o amor. A Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É difícil quando estamos em sofrimento, porque a vontade é de vitória, a vontade é de vencer, a vontade é de ver o impossível acontecer em nossas vidas. E muitas das vezes, eu não sei se com você foi diferente, mas muitas vezes esse espaço entre a vitória, o milagre, muitas vezes é prolongado. E aí tem que haver, nesse momento de sofrimento, o equilíbrio. Muitas pessoas desequilibradas tomam atitudes precipitadas, têm um comportamento duvidoso e até, infelizmente, se desviam do propósito do Senhor por falta de equilíbrio. Outro ponto importante, 2 Timóteo 1,8, fala para que nós venhamos suportar os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. A Bíblia, ela nos demonstra uma atitude diferenciada do mundo. O Evangelho que está em nós, a Bíblia, que faz a modificação dos nossos pensamentos, às vezes até ofende outras pessoas. E aí faz com que venhamos sofrer. E aí a gente tem que suportar isso. Então retenha com fé e amor em Cristo Jesus esse modelo da sã doutrina, que é a palavra de Deus, que você ouve através das pregações, e até mesmo você aqui, fazendo o seu estudo bíblico diariamente. Não permita que o Espírito Santo de Deus depositou em você venha sair, não. Permita, ao contrário, que habite em você, que esse evangelho libertador possa habitar em você, para que nos momentos mais difíceis da sua vida, você venha vencer um inimigo que talvez seja o maior deles, que é a sua própria mente. A batalha mental, muitas das vezes, ela nos atrapalha o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. Então o sofrimento e a perseguição nesta época
eram intensos. Idosos, mulheres eram devorados por leões, crucificados. Outros eram torturados para desistirem de Cristo. Às vezes o inimigo faz de tudo para tentar com que você venha desistir de Jesus ou venha passar a ser um crente religioso, apenas viver uma vida de aparência. E também existe um perigo muito grande, porque algumas pessoas elas se fecham dentro de uma redoma, dentro de um vidro, achando-os espirituais, mais espirituais do que outras pessoas, e maltratam outras pessoas por acharem ser espirituais demais. A verdade é que eu e você, nós somos dependentes de Deus, precisamos da graça e da misericórdia do Senhor, e seja qual for o levante do inimigo contra a sua vida, não permita que o inimigo vença essa batalha. Ele já é perdedor, ele já perdeu, mas ele não desiste. Nós também não desistiremos de vencer, amém? Algo importante que quero destacar, como eu falei, existe um convite, sofre comigo, não é sofrer sozinho. Paulo faz 2 convites. Primeiro, não me deixe sofrer sozinho, ou seja, ele falou isso com o seu discípulo, e Deus usa essa passagem para falar conosco. Olha, você não está sozinho. E o segundo é confiar em mim, confie em Deus. Ele é poderoso. Se você acredita na palavra, e eu acho e tenho praticamente quase certeza disso, a Bíblia fala que Ele faz até o impossível. Você acredita, não é verdade? Amém? Então Ele fará. O negócio, sabe o que é? O negócio é a gente esperar e ter paciência. Quem quer a vitória daqui a um ano, levanta a mão. Eu não, eu quero a vitória hoje. Eu quero a vitória agora, se possível, né? Agora são 9h49, se possível já, Deus, me dá. A verdade é essa, ninguém quer esperar a vitória. Mas essa vontade nossa não é a vontade de Deus. Deus trabalha diferente. A Bíblia fala que os pensamentos dele não são os nossos, os caminhos dele não são os nossos. E aí acontece cada coisa na nossa vida. É claro, com certeza, é incomparável o sofrimento dos cristãos daquela época com o nosso sofrimento. É diferente. Graças a Deus, no Brasil não existe uma perseguição ao ponto de crucificar qualquer um de nós, não é? Graças a Deus existe uma liberdade religiosa e nós temos que aproveitar isso. Então, a pergunta que eu faço aqui é: como deve ser o meu comportamento enquanto sofro? A gente pode olhar para os discípulos de Cristo, o comportamento deles, o exemplo deles era ímpar. Mas e nós? Temos que ser como um bom soldado. Aí eu peguei uns exemplos, eu servi quartel também, eu me lembro muito bem do treinamento. E o que acontece é que os soldados muitas vezes sofrem grandes privações. Eles são retirados de casas e amigos, expostos ao frio, calor. Eu me lembro de um treinamento terrível, que a gente se cobria com a capa debaixo da chuva no chão. E ali ficávamos naquele temporal, mas muitas vezes a água escorria e entrava e molhava totalmente. Mas imagine numa guerra, como está acontecendo na Ucrânia, é uma coisa terrível. Então tem calor, tempestade, o frio lá agora, as marchas exaustivas, o estresse de não ser morto. Às vezes a comida é ruim, né? Muitas vezes a gente vê aí uma comida, graças a Deus eu não tenho esse problema, graças a Deus, minha esposa cozinha muito bem, aleluia, eu fui abençoado. Minha esposa cozinha, que dia desse eu vou pedir para ela fazer uma torta, uma coisa para trazer para a igreja toda, né? Vai ter que trazer uma torta enorme, né? Então, o soldado ele tem que suportar o máximo de exaustão. E é difícil, porque
Eles não são super-humanos, eles são humanos como nós, mas tudo para quê? Para que um propósito? Qual o propósito? Vencer a guerra. Somos mais do que vencedores, diz a Bíblia, em todas estas coisas, mas a perseverança traz o benefício da vitória, da bênção. Eu me lembro que recém-convertido, muitos recém-convertidos falaram, não, que o dinheiro é pecado, não sei o quê. O amor ao dinheiro, o dinheiro, ele é uma consequência daquele que é obediente, daquele que se esforça para agradar a Deus, entre outras bênçãos também. De forma nenhuma estou dizendo aqui que a falta de dinheiro é pecado. Se fosse assim, eu já estava no inferno. Porque quantas vezes eu tive falta de dinheiro. Eu me lembro uma vez, lá no Rio de Janeiro, porque eu sempre vivia assim debaixo de milagre. Minha esposa, amor, o que a gente vai comer amanhã? Aí minha filha tinha 3 anos, eu falava, Deus prover. Aí minha filha, só o finalzinho. E as coisas aconteciam. Eu me lembro uma vez, que eu já vi tanto milagre acontecer, eu me lembro uma vez, assim, eu olhei dentro da geladeira, só tinha água, eu comecei a orar, falei, bom, a Bíblia fala dos milagres, Deus transformou a água em vinho, sei lá, Deus talvez transforme a água em comida. E eu comecei a orar, orei 1, 2, 3, abri a geladeira e nada acontecia. E aquilo me desanimou. Mas no dia seguinte o Espírito Santo me fez lembrar esta passagem. Romanos capítulo 2, versículo 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, a nossa limitação ou a nossa urgência de uma vitória atrapalha a nossa fé e o nosso crescimento espiritual. Quando a gente começa a ler a palavra e faz da palavra algo importantíssimo para mudar a nossa mente, a gente começa a viver de uma forma diferenciada. No início da conversão eu tive muitos problemas, porque ninguém gosta de injustiça, na verdade, ninguém. Só que quando acontecia algum tipo de injustiça comigo, eu ficava bravo, e muitas das vezes eu resolvia antes de me converter, mas a palavra me freou. Opa, não é assim que se comporta um crente. Opa, você agora tem que orar. Então a Bíblia começou a moldar o meu padrão, o padrão mundano que eu tinha, que era tudo na base da força da palavra e de quem fala mais alto. Agora não, sou ovelha. E a ovelha vai mudo para o matadouro. Jesus, me dá graça. E eu comecei uma batalha comigo mesmo, mas o que vem me ajudando até hoje é a Bíblia, para mudar todos os ensinamentos as quais eu adquiri através da minha vida, através dos problemas, através das lutas, que era o jeito que eu aprendi a resolver os problemas. Mas agora não. Como é que eu faço? É claro que existe a justiça, não é? Nós não vamos fazer justiça com as próprias mãos, mas existem coisas que não estão lá na justiça, e tem que ser instantâneo. O nosso comportamento tem que ser ali, naquele momento. Opa, o que diz a Bíblia? Oh, meu Deus, me lembra aí, me acalma. Aí sempre vinha na minha mente Gálatas capítulo 5, numa tradução. O espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito, e esses opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Meu Deus, eu estou nessa luta. Me ajuda, Deus, me capacita, me ajuda. Isso é constante. Para sermos cheios do Espírito Santo, a evidência, digamos assim, melhor dizendo, é o fruto do Espírito. E algumas pessoas não compreendem, não entendem e se esquecem da seguinte forma: quando você abre uma tangerina, uma laranja, quando você tira um gomo, o fruto não está inteiro. E para que o fruto do Espírito Santo esteja inteiro, precisa ter todos aqueles itens, para que possamos ser transformados, para que os nossos pensamentos eles possam estar em evidência através das nossas atitudes. O que funciona muito bem
é tomar posse de Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Na versão Almeida Revista e Corrigida de 2009, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Mas eu me lembro muito bem que, recém-convertido na escola bíblica dominical, o professor fez uma comparação com uma construção, o firme fundamento, e ele disse que sem uma obra, sem um firme fundamento, ela desmonora, ela cai, ela quebra. E é assim, se nós não tivermos a fé. Precisamos cultivar esta fé na nossa vida para que nós não venhamos quebrar, para que nós não venhamos desistir. Quantas pessoas desistiram de Cristo por problemas, por decepções, por maus exemplos? Enfim, poderíamos enumerar várias coisas que acontecem no dia a dia, na nossa vida, e o fato é que nós estamos firmes pela fé, pela palavra de Deus, pelo poder do Senhor que está em nós, senão nós não aguentaríamos, quebraríamos. Talvez você fale assim: mas tanta maldade no mundo, por que Deus permite isso? Tanta coisa acontecendo. Pois é, Abacuque, ele questionou o Senhor. Em Abacuque 1, 2 ao 3, na nova versão tradução da linguagem de hoje, Abacuque fez o seguinte questionamento: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levantam vantagens sobre os bons e a justiça é torcida. Aí, no capítulo 2, no versículo 4 de Abacuque, vem a resposta de Deus: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Aí no versículo 9 ele faz assim: ai de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso você quis se proteger de todo o perigo e escapar dos seus inimigos. Aí no versículo 10, mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família, e ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Aí pulando para o versículo 13, todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso. Estou dando uma resumida, né? No versículo 16, e é você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber o copo da sua ira e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Se existe alguma pessoa se levantando contra a sua vida, se existem pessoas tentando contra você, fique tranquilo, Deus está vendo. E às vezes nós nos perguntamos: tanta maldade eu tenho visto e o Senhor não tem feito diferente na minha vida. Calma, o seu milagre vai acontecer, o meu milagre vai acontecer, amém? Amém. O inimigo tenta colocar o contrário, ele se esforça. Digamos assim, o interessante é que o inimigo sabe a sua derrota, ele sabe que ele sabe qual é o fim dele, mas ele insiste, ele persevera, e ele é o inimigo.
Nós, como filhos de Deus, precisamos também perseverar. Nós, como servos do Senhor, não podemos deixar o inimigo de nossas almas ditar as regras. Quem dita as regras em nossa vida é a palavra de Deus. Amém, igreja? Então você que está vendo esse vídeo, a palavra de Deus vai te libertar, a palavra de Deus vai fazer você vencer. É muito importante acreditar na Bíblia. Agora, atenção, muita atenção. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Efésios fala sobre isso. Não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Nós não podemos esquecer disso, senão a gente esquece e vai contra a pessoa. É claro, evidente, em 2 Coríntios 9:6 fala sobre isso. Não deem lugar ao diabo, ou seja, quando eu ou você permitimos que o inimigo de nossas almas nos use, acabou. Aí vem consequências terríveis. Assim como Deus nos usa, existem pessoas, infelizmente, que não vigiam e às vezes, dentro do trabalho, seja lá qual for o lugar, deu lugar ao diabo. E o diabo começa a usar a oportunidade daquela vida, daquela pessoa. Vire para o lado da pessoa e diga assim: eu não, em nome de Jesus. Eu não, em nome de Jesus. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Amém, igreja? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A verdade, se a gente não vigiar, a gente fica igualzinho. Porque a maldade está tão terrível, está tão evidente na nossa sociedade, que se a gente não ficar vigilante, daqui a pouco a gente está jogando o mesmo, digamos assim, o mesmo jogo, do mesmo jeito que as pessoas do mundo fazem. Ninguém zomba de Deus. A pessoa pode tentar achar que Deus não está vendo e ela fica plantando certas coisas. Está aí algo importante para a vida daquele que persevera. Cuidado com o que você planta. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala sobre isso. Que nós precisamos plantar para colher. O que é que você tem plantado? O que é que eu tenho plantado? Isso é algo que nós precisamos continuamente fazer essa pergunta para nós mesmos, para que nós não venhamos cair em tentação e por caminhos tortuosos. Está aí, eu volto a dizer, por isso a importância da leitura bíblica para vivermos um caminho mais correto, porque a vontade da carne é completamente ao contrário, é fazer justiça com as próprias mãos, é chutar o balde, como o pessoal fala, é não perseverar, é falar palavrão mesmo, é o cara falar A e você falar B. Agora, é claro, existe, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas existe aí a defesa, né, da sua família. Se alguém for agredir, existe a defesa que até em lei é visto sobre isso. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas acredito que muita gente já entende sobre isso. Não entender, depois é só dar uma olhada, uma estudada melhor. Então, é importante perseverar no sofrimento. Para quê? Por um propósito. Qual o propósito? A salvação, em primeiro lugar, que é a maior vitória de todas, e a vitória em si, porque a gente luta, e a gente quer vencer, não é verdade? Ninguém quer lutar e perder. Não, eu quero é vencer. Então eu vou vencer, eu vou perseverar. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando a gente passa por tribulações, dificuldades,
é difícil. Não vou falar que é fácil. Oh, Jesus, obrigado, aleluia, louvado e agradecido o seu nome. Eu quebrei o braço, mas amém, glória a Deus. Ninguém vai falar assim, ninguém vai fazer isso. Primeira coisa vai ser dor, e dependendo, né, se a pessoa quebra o braço, tem que colocar parafuso. Então, isso eu estou dando um exemplo assim, mas tem coisas piores, que às vezes acontece, não fisicamente, mas que atinge a mente da pessoa. Algo difícil. Posso falar aqui, como por exemplo, algo natural que eu sabia que ia acontecer, Deus me preparou até antes para que eu sustentasse tanto a minha filha quanto a minha esposa no momento mais difícil, que foi ano passado, em fevereiro, 3h30 da manhã, que eu perdi a minha mãe. Mas falando-se normal, naturalmente, isso iria acontecer. 82 anos, acamada, já com problemas não estava reconhecendo. Mas antes, Deus já havia me preparado para que eu pudesse sustentar tanto a minha filha e a minha esposa, que sempre se dedicaram muito. Tá, é uma coisa normal. Se fosse ao contrário, que seria anormal. Mas é difícil aceitar uma perca, por exemplo, de uma mãe. Então isso afeta a mente. Então o que fazer? É se agarrar a Deus, deixar o Espírito Santo confortar e consolar os nossos corações, entendendo de que isso é a lei natural da vida. Mas eu sei que um dia nos encontraremos nos céus e será uma bênção. Mas o que eu tenho que fazer? Glória a Deus, Senhor. Mesmo que seja debaixo de lágrimas. Eu estou dando esse exemplo porque eu vivi isso. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por ela não ter perdido a salvação. Porque tanto eu quanto ela, nós infelizmente não tínhamos esclarecimento e estávamos numa religião afro, né? Que agora a gente tem que respeitar até na linguagem, no modo de falar, até mesmo porque vai estar sendo transmitido pelo YouTube. Então, numa religião afro, e eu não sabia os caminhos, e eu não entendia a Bíblia, por isso eu achei que era o melhor caminho. Quando eu conheci a palavra, entendi que aquele caminho era errado. Porém, eu não me converti através de alguém falando para mim. Não, minha mãe se converteu primeiro, 1 ano antes, e aí apareceu lá em casa. Quando apareceu lá em casa, eu tive uns sonhos estranhos, e foi através de um sonho que eu me decidi ir para a igreja. Está entendendo o poder de Deus, como é importante na sua vida? Ela não conseguiu pregar para mim, ela não conseguiu falar de Deus para mim. Eu peguei ela 2 vezes orando por mim, colocando a mão na minha cabeça quando eu estava dormindo. E eu acordei assustado. Desculpe, meu filho. E quando eu aceitei Jesus, as duas não acreditaram. Elas só acharam que eu estava diferente. Você está diferente? Aconteceu alguma coisa? Olha só, a aparência física mudou. E eu falei assim, não, sabe o que é? É que a partir de amanhã eu vou na igreja dos crentes. Minha mãe quase caiu, porque ela falou que quanto mais orava, mais eu me enfiava naquela religião, mais eu me inteirava, porque eu achava aquilo certo. E aí eu conheci a palavra, e a palavra me deu esclarecimento para que eu pudesse mudar o meu pensamento, a minha vida. Mas aí talvez você está tão atribulado diante de tanta luta, diante de tanta coisa acontecendo, mas com palavras eu não vou te convencer. Com palavras eu não vou convencer você, mas a Bíblia convence através do Espírito Santo. Em Salmos 91:7, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A frase 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita mostra claramente a evolução da calamidade.
1.000 pessoas são atingidas, e em seguida 10.000. A expressão 10.000 traduz um termo hebraico que significa multidão ou miríade. Então, provavelmente, o salmista não tinha em mente o número exato. 10.000 mais uma quantidade imensa e indeterminada, ou seja, um número grande de pessoas. Então acredite na palavra de Deus. Às vezes a situação está tão difícil, está tão estranha, que a gente, meu Deus, mas é agora. Eu já tive em situações tão esquisitas que não tinha como, sabe, que você não enxergar a vitória, não enxergar uma solução, não tinha. Humanamente falando, não existia. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, fez com que a palavra se cumprisse. Porque, entenda, você não é uma pessoa comum. Você não é qualquer pessoa. Às vezes a gente duvida, eu falo a gente porque já aconteceu comigo. A gente duvida devido às lutas, devido às coisas que acontecem. A gente até se pergunta por quê, para quê. Mas estamos num mundo caído. A situação humana, a maldade humana, a perversidade humana é tão grande que às vezes os noticiários são tão terríveis que eu até parei um pouco de ver os noticiários, porque a situação está tão calamitosa, parece que as pessoas estão com uma venda nos olhos, elas não enxergam a maldade, as coisas. Não vou entrar aqui na questão do mérito, mas vocês têm visto, vocês têm televisão em casa, então vocês têm visto, tem internet, vocês têm visto as coisas acontecerem de uma forma absurda. Eu não vou aqui, me veio à mente aqui um assassinato de uma criança, mas eu não vou comentar sobre isso. Um vizinho que, olhando para ele, não haveria nenhuma suspeita contra aquele ser humano. E ele fez uma maldade tão terrível que chocou uma cidadezinha pequena. Olha, a construção desta frase enfatiza o quão terrível e perigosa é a praga que atinge os homens, os seres humanos desobedientes, os seres humanos que ousam se levantar contra os ungidos do Senhor. Você é ungido pelo Espírito Santo. Deus te escolheu e é Deus quem defende. A Bíblia fala que Ele é o nosso advogado. Ele te defenderá, seja qual for a causa. Não estou dizendo aqui que você não precisa entrar na justiça, que está tudo certo. Não é isso, existem leis para isso. Por isso que existem leis. Mas acredite na Bíblia. O número de abatidos aqui, que na Bíblia relata, não para de crescer. Não é uma quantidade controlada. Seja qual for o tanto de pessoas, são 100 pessoas que levantam contra a sua vida, são 200 que estão dando lugar ao diabo, elas serão punidas e você será defendida. É triste, mas eu vi muita gente que tentou contra a minha honra, tentou contra a minha família, tentou contra a minha esposa, mas é uma humilhação que eu não vou entrar na questão que não cabe. Mas tanta coisa que acontece, que se não fosse eu ter uma esposa que acreditasse em mim e que nós tivéssemos realmente um laço, sabe, uma confiança mútua, muitas coisas teriam acontecido. É importante, vou abrir um parênteses aqui, é importante você solteiro, seja, eu prego isso dentro da minha casa, eu falo isso, pai e mãe você não escolhe, mas marido, esposa, escolha. Seja exigente mesmo. Não estou falando de beleza, não, a beleza conta, tudo bem, né? Ninguém, mas todo mundo, né, se eu falar assim, não vou entrar nesse mérito não, senão daqui a pouco eu vou estar. Mas vamos falar direto da palavra, acerca da palavra. Então, tipo assim, uma hora vai acontecer. Agora o que não pode é você, você tem tantos anos sozinho, olha, você vai ficar para titi, hein? Você vai ficar para titio. Não, na hora certa eu vou encontrar a pessoa e eu vou ser feliz, amém. Porque o que adianta a pessoa ter tudo, mas não ter caráter, não ter equilíbrio emocional, bater em você, não é? Porque um detalhe importante, a gente que lidar com informações, a gente fica espantado.
não é só mulher que apanha, não. Homem também tem apanhado. E ela tem a lei do lado dela, ao ponto de ela se bater, se ferir e falar: não, eu bati nele porque ele me bateu. E até provar de que não foi ele que agrediu. Fechando esse parênteses. Então, acredite que Deus, Ele é poderoso para te defender. Então, perseverar é a atitude certa para tempos difíceis. É nessas horas, se você é um perseverante normal, não, eu persevero todo dia. Não, agora não, eu vou perseverar mais ainda, porque é nesse momento que você está sendo preparada para a vitória em nome de Jesus. Amém? Porque já aconteceu muitas vezes de eu passar, eu, minha esposa, minha filha, passar por situações difíceis e de repente um milagre acontecer de uma forma tão grande que a gente fala: de onde que veio isso? Em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, ela é importante na nossa vida para que nós não venhamos perder a salvação. Porque se nós não perseverarmos, principalmente no sofrimento, na luta, nós não conseguiremos alcançar o nosso objetivo. Volto a repetir, o nosso objetivo é vencer, amém? Vencer todas as dificuldades, mas a vitória maior de todas elas é não perder a salvação. Então é pela graça que sois salvos, não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Porém, precisamos perseverar, precisamos estar diante de Cristo, perseverando todo dia. Mas eu tenho dificuldade nessa área, às vezes eu peco e dá vontade de desviar, dá vontade de desistir. Vontade, dizia minha mãe, é uma coisa que dá e passa. Pronto, passou. Hoje é um novo dia. Deus me perdoa, nossa, eu sou imprestável mesmo, nossa, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, me perdoa, Deus. E Deus é infinitamente misericordioso. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são multiplicadas, e se não fosse isso, seríamos exterminados, queimadinhos. A verdade é essa, né? Eu falei queimadinhos, já me fez lembrar queimado, né? Aquele negocinho com leite, que é uma delícia. Queimadinho, coisa boa de Minas Gerais. Mas não é isso que eu estou falando, não. É exterminar, acabar. Misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Ainda bem que o Senhor nos ama muito, porque nós somos muito limitados. A verdade é essa. Aqui, uma vez, numa escola dominical, um pastor fez a seguinte pergunta: se você fosse Deus, como é que você julgaria você mesmo? E ele deu um tempo para as pessoas pensarem. Ficou aquele silêncio dentro da igreja. 250 pessoas na escola dominical, todo mundo. Meu Deus. Deus é bom demais, né? O tempo todo. Como a gente é falho. Essa é a verdade. Nós somos falhos demais. Ele tem muita paciência. Talvez se eu tivesse no lugar de Deus, eu não teria a paciência que Ele tem comigo, não. Com você. Será que seria o mesmo? A verdade é que nós não somos perfeitos, porque o perfeito é Jesus. E o laço da perfeição é o amor. Oh, igreja, o amor nos faz vencedores, nos faz vencer as batalhas. Então é tanta luta, é tanta coisa acontecendo, que algumas pessoas até pensam: o que está acontecendo? Em Mateus capítulo 24, versículo 8, lista ali várias provações e relata: todas essas coisas são os princípios das dores. Isso já foi falado várias vezes e sempre será falado aqui na rádio, no YouTube. Jesus Cristo está voltando, e nós, como a igreja do Senhor, precisamos estar vigilantes para que nesse momento que Ele chegará como ladrão na noite sem avisar, para que nós não sejamos pegos de surpresa e venhamos ficar na grande tribulação. Está amarrado em nome de Jesus. Eu vou para o céu. Você vai ficar contente ou vai para o céu? Você vai para o céu, amém? Em nome de Jesus nós venceremos. Imagine passando toda essa luta e quando chegar a grande tribulação e ainda ficar aqui, não, de forma nenhuma. Nós venceremos. Deus está
vendo, nos dando forças, porque eu te entendo. As lutas, as decepções, as traições, os levantes, enfermidades, luta no casamento, vida financeira. Eu não sei qual a sua luta, eu não sei que tipo de luta você tem passado. Seja qual for, Deus é contigo. Se até aqui você tem tido dúvida, achando que Deus te abandonou, que Ele não te ama, está amarrado esse pensamento em nome de Jesus. Tira isso da sua mente. Deus te criou com um propósito, para que através da sua vida a glória de Deus seja irradiada nesse mundo, que através de você, como sal da terra e luz do mundo, pessoas sejam conquistadas e tocadas. Se você puder falar da palavra do amor de Deus, amém. Se não, apenas mostre o seu testemunho. Eu me lembro muito bem que assim, quando eu converti, uma das pessoas que trabalhou comigo na Rádio Litoral no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, disse para mim: sai para lá com esse papo de crente, você ficou chato. Eu falei assim: mas eu não falei nada. Não, mas só o seu jeito já me incomoda. Mas é desse jeito, infelizmente, quando a gente se converte, as pessoas, algumas, não vão querer você por perto. É triste quando isso vem de um parente, vem de uma pessoa próxima. Se você não tem a oportunidade de falar com essa pessoa do amor de Deus, não insista. Trate-a bem, seja exemplo para essa pessoa, e quando puder, fale alguma coisa, senão só ore e seja uma testemunha viva do poder e do amor de Deus em sua vida. E entenda, mas talvez você que está aí no YouTube, ou você, qualquer uma das pessoas aqui, entenda, fala assim: não, mas eu não mereço, eu sou muito falho, eu fiz isso, aquilo outro. Olha, em Jeremias 32:30, fala assim: os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram mal aos olhos de Deus, adoraram deuses e viraram as costas para ele. E o que aconteceu? Jeremias profetizou que Israel seria tomado, por isso ele ficou preso na prisão, e Deus falou com o profeta. E ele preso, no capítulo 33, versículo 3, Deus deu uma palavra para ele: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O que estava acontecendo? Israel virou as costas para Deus, e ele estava vendo Israel sendo destruída. E Deus prometeu a ele, mesmo Israel tendo sido desobediente ao Senhor, ele prometeu: eu trarei, no capítulo 33, versículo 6, eu trarei a ela saúde, cura e sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e verdade. Mas no versículo 8, ele dá uma condição: eu os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Às vezes, você que está aí vendo no YouTube esse estudo, talvez pense assim: eu não sou digno, eu já pequei tanto, já fiz tanta coisa. Israel fez coisas terríveis, só que, tudo bem, Deus perdoou aquele povo, mas purificou. E às vezes a purificação não é agradável, é muito ruim, mas para o bem daquele povo de Israel, Deus permitiu coisas terríveis que acontecessem para que eles fossem purificados, voltassem para Deus, e aí sim Deus devidamente deu a oportunidade para que aquele povo se consertasse. Encerrando esse estudo, entenda que é do interesse de Deus que você não perca a maior vitória de todas, que é a salvação. Deus lhe dará oportunidades, chances, para que sempre você possa ter aí a oportunidade de se consertar. Mas pode acontecer de, numa dessa, acontecer algo que possa impedir o seu conserto. Por isso, muita vigilância, muito cuidado. Então, é necessário perseverar para não perdermos a salvação.
Porque é como diz a Bíblia, de que antes de ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, perder a salvação, sofrer para sempre. Então persevere. Sem perseverança não existe vitória. Amém, igreja? Para encerrar, gostaria de fazer, dentro do tempo, 3 minutos de oração. O bom de trabalhar em rádio é isso, que a gente consegue. Por isso que eu falei assim, vou estar aqui. Não, pastor, pode deixar comigo que eu estou aqui com o tempo calculadinho lá. Faltam 3 minutos para terminar. Nesses 3 minutos eu gostaria que você ficasse sentado mesmo, fechasse os seus olhos. E como na ceia, como se fosse uma ceia, você mesmo vai se julgar. Você vai fazer uma oração silenciosa. Você também no YouTube vai fazer essa oração silenciosa para se auto-julgar. E comece a falar com Deus aquilo que te atrapalha, que é o espinho na sua carne, que atrapalha a sua vida espiritual, que atrapalha o seu crescimento. Meu Deus, escuta aí, Pai. Escute a oração de cada ungido seu. Oh Deus, puxa, seria tão bom se tivesse um teclado aqui, daria até um clima, né? Obrigado, viu? Senhor, que o Senhor possa ouvir as orações dessas pessoas que estão aqui, inclusive a minha. Estou pedindo a Ti, Senhor, estou clamando a Ti, para que o Senhor possa sondar a minha vida, a vida da pessoa que está vendo este vídeo, os irmãos aqui nesta congregação. Deus, vê se há em nós um caminho mau, alguma coisa que está atrapalhando o nosso crescimento espiritual. Vê se há em nós, Senhor, algo que está impedindo com que a nossa vida espiritual possa ser melhor do que é hoje. Ó Deus, não retenhas a sua bênção. Não retenha, Senhor, a sua bênção. Oh Deus, nos abençoa, Pai. Esse é um momento único para você, para mim e para você que está aí vendo este vídeo no YouTube. Não há uma melhor pessoa para se julgar como você mesmo. Julgue a si mesmo agora nesse momento. O que você precisa melhorar. Deus, às vezes há pedras de tropeço na vida do crente para haver uma perseverança mais conceituada ou para alcançar vitórias terrenas. Meu Deus, há tanto impedimento, Pai. Faça com que esses impedimentos caiam por terra hoje. Espírito Santo, nós somos teu templo e tua morada. Encha-nos de paz, a paz que excede todo o entendimento. Espírito Santo, eu peço, invoca a sua presença. Eu invoco a sua presença sobre as nossas vidas. Tu nos escolhestes como templo e morada do teu Espírito Santo. Traga cura espiritual, mental, física. Enche-nos, transborda-nos, para que possamos sair daqui de uma forma diferenciada. Eu sei, meu Deus, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso. Toca em nossa mente, em nosso corpo, na nossa alma, trazendo paz, tranquilidade e paz de espírito, no nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, Deus.